Olá, pessoal. Missionários da Luz, de André Luiz, capítulo 8. No plano dos sonhos. Então, lembrando, né, que no capítulo anterior nós tínhamos um caso de saúde a ser tratado a pedido de uma mãe, né? Então, André inicia dizendo: após alguns minutos de conversa encantadora, o irmão Francisco perguntou ao orientador sobre os objetivos da reunião da noite. E Alexandre esclareceu afável: sim, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias, né? Sem minúcias particulares. E se nos permite, gostaria de trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. Sem dúvida, o trabalho de hoje se destina à preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu, sensibilizado, e perguntou: poderemos providenciar? E o instrutor explicou sem hesitação: imediatamente conduza os amigos ao lugar de seu conhecimento. O grupo de socorristas se afastou, me deixando verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria naquela noite pequena turma de estudiosos, e assim que nos vimos a sós, ele me explicou solícito: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam a eles determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil fornecer informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, ele acrescentou gentilmente: atendendo às regras dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem se valer das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições, mas se alguns trabalhadores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes a fim de se iniciar mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. E sorridente acrescentou: contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Olha isso, gente! Quantos inscritos, ou seja, quantos se comprometeram a receber esse tipo de ajuda ao reencarnarem, né? E quantos realmente frequentam? Todos poderiam estar recebendo a ajuda prometida a eles, mas, né? E ele continua: e noites se verificam em que mesmo alguns destes, né, daqueles 32, quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Ou seja,
até alguns daqueles 32, no caso, né, não fazem o curso completo por serem seduzidos de alguma forma a estar em outro lugar, ou estar com outras entidades, né? Em compensação, de vez em quando, há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nessa noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E eu perguntei: e os irmãos que comparecem lembram integralmente dos serviços partilhados, de estudos feitos e observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os, valorizando-os, de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Mas o homem físico, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. Ou seja, o homem espiritual lembra, mas o cérebro carnal não consegue arquivar as experiências vividas. O cérebro de carne, pelas regras da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes lembranças no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, devo acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela que você vai assistir essa noite, são mensageiras de inexpressíveis utilidades práticas. Em despertamento na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso, esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária do corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Olha como os sonhos são valiosos, né? Além de aprendermos, encontramos seres queridos que ficam lá no plano e vêm até nós, né? Seus pensamentos se tornam mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo suas observações e trabalhos de cada dia, ou seja, guarda a essência. É o fundamental, é o que a gente precisa, né? E André, continuando, diz: eu me valendo da pausa, né, mais longa, disse: é lamentável que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, respondeu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão.
Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por esquecerem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles? Se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. E Alexandre disse resoluto: mas não. Vamos agora ao trabalho? E eu objetei: mas não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Ou seja, André falou: como assim? Vai ser aqui? Não, não vai ser lá onde você trabalha, onde você faz as coisas, né? E ele respondeu atencioso: se o trabalho fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas, e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Ou seja, eles precisam de fluidos da matéria, do magnetismo humano, porque estamos em sonho e não desencarnados. Ok? E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros no nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nessa casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência, relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante o fato de necessitarmos de ambientes domésticos para instituições aos companheiros encarnados. E Alexandre comentou com elevada sabedoria: sim, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível no cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum, uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo. Foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar. Muitas vezes, Jesus visitou as casas residenciais dos pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos se verificou no cenáculo doméstico, ou seja, na sala de refeições. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona como farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações se baseia na Igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus, sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um. Qualquer manifestação religiosa se reduz a mero culto externo. Por isso mesmo, André,
No futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontra rimo e esclarecimento. O jovem, a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente, o remédio salutar, o ignorante, a luz, o velho, o amparo e a esperança. O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedras em lares acolhedores de Jesus. Ou seja, núcleos terapêuticos, psicoterapêuticos. É o que nós estamos vivenciando ou sendo levados a vivenciar hoje, né? Hoje, na pandemia, estamos isolados, não podemos ir aos templos, então é uma oportunidade de nos conscientizarmos disso, né? Que não precisamos desses templos para estar ligados ao bem, né? Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras explicações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Verifiquei que faltava apenas 5 minutos para 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram, céleres, ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Um pequeno grupo de companheiros se aproximou de nós com mais intimidade, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. E o instrutor perguntou com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões: ainda não chegaram todos? Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que ele era um dos diretores espirituais. Só faltavam 2 companheiros. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Olha a preocupação fraternal, né? E é claro que André vai aproveitar para dar 2 exemplos para nós do que acontece, do porquê que algumas pessoas não comparecem a esses cursos, né? Digamos assim. É preciso iniciar os trabalhos. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. E mostrando singular interesse do amigo, acrescentou: quem sabe, se foram vítimas de algum acidente, convém positivar. No espírito de calma decisão, que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observe o que se passa. Respeitoso, o subordinado interrogou: caso os nossos irmãos estejam sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? E o instrutor respondeu resoluto: deixará então onde estiverem.
O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Quando o trabalho terminar, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. O mensageiro se dispunha a partir quando o orientador, percebendo o meu ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saiamos. Era indispensável atender o mandato com presteza, mas, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico, mas esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, é certo que efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam suas próprias defesas e certos impulsos, longamente adormecidos durante a vigília. Extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente vivida e sentida. Olha isso. Quem se dominasse teria a oportunidade de ter conquistas brilhantes. Mas ao contrário disso, né, temos fantasias, ódios, ressentimentos e levamos tudo isso para a cama. Portanto, ao dormir, vamos ao encontro dos espíritos afins. Interessado em esclarecimentos completos, eu perguntei: entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do Espiritismo? Alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre poderiam ser vítimas desses enganos? E Sertório respondeu fraternalmente: como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados de todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Completando o pensamento, como a censurá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção na escolha. Conclui-se que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas.
e reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca podemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. A tese do companheiro era muito interessante e educativa, mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou: "É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa." Acompanhei-o em silêncio. E em poucos instantes nos encontrávamos dentro do quarto confortável, onde dormia um homem idoso fazendo ruído singular. Via-se perfeitamente seu corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligado entre si. Nem sempre ao dormirmos nos distanciamos do corpo. Às vezes nós dormimos com os nossos problemas do dia a dia. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam de sua garganta. Sufocava-se angustiosamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório se aproximou de mim e observou: Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, creio que ele está atraído até aqui, que ele terá atraído até aqui o companheiro, né, o visitante que o espanta. Muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. O amigo é parente ou companheiro do que dorme? Não, não. Somos velhos conhecidos. E muito impaciente, ele acrescentou: Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e me acusou de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, me desgostou. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que uniam nossas famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de lhes prestar os necessários esclarecimentos. Olha, gente, com a maledicência atingimos entidades que se sentem ofendidas e podem passar a nos obsediar. O estranho visitante fez uma pausa, sorriu irônico e continuou: Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar a situação do seu passado, informando-o quanto aos verdadeiros objetivos de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando o meu nome, embora sem intenção, Vieira fez esse gesto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessado em novas lições, me aproximei do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal, e senti o seu suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Eu vou parar porque já deu 29 minutos e vai cortar.